Olá, seja muito bem-vindo a mais um IMEBcast, o podcast do IMEB, que tem como objetivo trazer informações na área de saúde e exame diagnóstico por imagem. Hoje eu tenho o prazer de receber um colega radiologista, ele que é formado pela Faculdade de Medicina de Marília, fez residência médica no AC Camargo, R4 em músculo esquelético pela Unifesp, fellow em músculo esquelético pela Universidade de Califórnia em San Diego, título de especialista pela AMBR, CBR, atualmente trabalhando no IMEB e também no Hospital Sírio-Libanês. Tenho o prazer de receber o Dr. Rodrigo Cunha. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Renato. Prazer enorme estar aqui, especificamente para falar de um assunto tão importante no nosso dia a dia, que tem agregado aí o valor crescente na nossa prática clínica. Hoje nós vamos falar sobre um tema relativamente recente, né, de publicação científica, até realmente prática clínica mesmo, de neurografia por ultrassom. Então, é um tema interessante, cada vez mais estudado e pesquisado por cirurgiões, ortopedistas que mexem com parte de mão, neurocirurgião. Então, se puder falar um pouquinho já desse método em relação à parte dos estudos e qual o papel atual da ultrassonografia na avaliação dos nervos periféricos. Essa sempre foi uma ansiedade nossa, de tentar dar valor à imagem do nervo periférico. E a ultrassonografia, ela ganha valor por ser um método barato, de fácil acesso. Então, a partir do momento que a ultrassonografia entra em jogo, a avaliação do nervo sempre foi um desafio. Da década de 90 para cá, a evolução foi constante, cada vez aparelhos com frequências maiores, permitindo resoluções melhores, o que permite que a gente chegue mais perto do valor anatômico daquele nervo. Então, da década de 90 para cá, ano a ano, a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso graças à inovação tecnológica. Inovação essa que permite que hoje o ultrassom seja a primeira escolha para avaliação do nervo periférico. O ultrassom hoje tem uma especificidade parecida com a da ressonância magnética, mas uma sensibilidade mais alta. Então, ela chega a quase 90% de um exame bem feito. Então, um exame fundamental. A queixa de nervo periférico é algo extremamente frequente e com ultrassom a gente pode chegar muito perto ou à exatidão do diagnóstico na maioria dos casos. Complementando, você comentou a sua parte da sensibilidade, quais seriam as vantagens do ultrassom se comparado com outros métodos para a avaliação dos nervos? A vantagem do ultrassom é, como eu disse, é um exame barato, um exame rápido, um exame que permite a avaliação de toda a extensão do nervo. Eu não preciso fazer em blocos, como, por exemplo, na ressonância magnética, onde eu tenho um bloco do punho, um bloco do antebraço, um bloco do cotovelo. Na ultrassonografia, se eu tenho o paciente na minha frente, eu posso fazer a avaliação do nervo na sua totalidade, desde as suas porções mais proximais, mais centrais, até suas porções periféricas, nas extremidades. E o paciente, estando lá, eu posso fazer manobras provocativas que gerem dor ou incômodo no paciente. Eu posso fazer manobras dinâmicas que permitam algum snapping, algum ressalto. Então, é um exame assim, muito rico em detalhes, até por essa parte dinâmica do exame. O que interfere na habilidade do ultrassom em detectar um nervo periférico? Duas coisas são as principais que me vêm à cabeça. A primeira é a frequência do transdutor. A lógica máxima da ultrassonografia é: quanto mais alta a frequência do transdutor, melhor a resolução e me permite avaliar estruturas mais superficiais. Quanto menor a frequência, eu perco um pouco de resolução para ganhar profundidade. E quanto ao nervo periférico, obviamente, quanto mais superficial ele for e maior a frequência do transdutor, essa é a melhor resolução possível. Então, o mundo ideal é ver um nervo superficial com transdutor de alta frequência. Esse é o exame ideal. Falando sobre a frequência, qual seria a frequência ideal ali para avaliação dos nervos mais comumente avaliados como ciático, nervo mediano, em relação à parte do transdutor? Isso vai variar, claro, do tamanho do nervo, do quão superficial ou profundo ele está. E para isso eu lanço mão do transdutor específico. No nervo mediano, por exemplo, eu consigo fazer uma boa análise com transdutores de 12 a 20 MHz. Isso é possível. Para o nervo ciático, que é um nervo que fica entre músculos, na raiz da coxa, muito mais profundo, de 6 a 12 MHz eu consigo fazer até 15, uma boa análise. Isso vai variar de aparelho para aparelho, mas algo sugestivo seria isso.
De 6 a 15 MHz para o ciático, de 12 a 20 para o mediano seria suficiente. E para cada nervo em si, o quão superficial ele tiver e o tamanho dele também, baseado nisso, a escolha do transdutor para atingir a melhor resolução possível. Qual o tamanho de um nervo normal pela ultrassonografia? Aproveitando esses dois exemplos, se pensar o ciático ali próximo do glúteo máximo, o valor é de 60 milímetros quadrados, um nervo um pouco mais calibroso. O nervo mediano, o que a gente mais avalia no dia a dia, na síndrome do túnel do carpo, é um nervo de 10 milímetros quadrados ali na altura do túnel do carpo. O Doppler pode ser útil? Tem alguma utilidade nesse sentido, não, o Doppler? O Doppler é útil em alguns casos. Na avaliação do nervo periférico, a gente pode ser surpreendido com lesões neoplásicas, benignas ou malignas. E o uso do Doppler, ele facilita para nós descobrir se essa lesão é sólida, se essa lesão é cística. Não bastasse isso, as neuropatias compressivas, aqueles encarceramentos, síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel cubital. O primeiro estágio da fisiopatologia de uma neuropatia compressiva é a hipervascularização. Com um bom aparelho, exercendo pouca força no transdutor, eu consigo perceber uma hipervascularização antes do aumento de calibre. Então, eu consigo perceber uma neuropatia incipiente, sem precisar esperar o estágio de espessamento e achados mais clássicos. Então, só para exemplificar a fisiopatologia, numa neuropatia do mediano, por exemplo, eu tenho lá o encarceramento, a compressão, e isso gera primeiro uma hipervascularização, que eu capto ao Doppler, depois o nervo fica edemaciado, ele fica hipoecogênico no ultrassom, e depois ele espessa, que ele fica de calibre maior. Então eu tenho duas etapas antes que podem me dar um diagnóstico mais precoce antes do clássico de aumentar calibre. Se pudesse falar um pouquinho, quais são os exames mais pedidos hoje no dia a dia, as principais indicações hoje para a neurografia por ultrassom? As duas principais indicações nos membros superiores são síndrome do túnel do carpo e a síndrome do túnel cubital, avaliando então na síndrome do túnel do carpo o nervo mediano, na síndrome do túnel cubital o nervo ulnar. No membro inferior, cada dia mais tem se pedido a neurografia do fibular comum, aqui no colo da fíbula, para a gente avaliar pé caído. Então, só exemplificando o que a gente faz para fazer diagnóstico, para se ter uma ideia, no túnel do carpo, a avaliação vai priorizar, como eu disse, calibre. Existe uma variação na literatura se a gente vai usar 10 milímetros quadrados ou 12 no interior do túnel do carpo. O que eu queria salientar primeiro, definir o que é o túnel do carpo. O túnel do carpo é uma estrutura fibroóssea e que os reparos anatômicos são bem estabelecidos. Eu preciso do escafoide, aqui no lado radial, e eu preciso do pisiforme no lado ulnar. Aqui, então, eu já tenho um alinhamento para pegar uma boa foto do túnel do carpo. E, lógico, eu tenho um retináculo flexor, fazendo, então, esse túnel fibroósseo. Lá dentro eu meço o nervo mediano. O valor de 12, ele é muito específico, muito sensível, acima de 90% cada um deles. O valor de 10, também muito conhecido, ele é bastante sensível, claro, porque a gente baixou o valor, mas ele é pouco específico, 50%. Então, na minha prática, para aumentar a acurácia, em geral, exames bem indicados, prefiro usar 12. Porque esse paciente provavelmente tem doença e eu não pretendo perder aquela especificidade do 10. Então, esse valor de 12 ou 10, a gente usa mais isso. Um outro fator fundamental, comparar com o lado contralateral. Essa simetria não pode ser tão grande. E como ultrassonografista de nervo periférico, número é uma coisa legal, nos dá confiança. Mas olhar o aspecto desse nervo. O nervo tem que ser achatado. Eu brinco que é um sanduíche sem recheio. Se esse sanduíche sem recheio vem em todo o trajeto e ele fica gordo, ele espessa, ele tem um aspecto mais de bola, esse nervo está doente. A gente pode procurar os números que ele vai estar doente. E uma outra arma que já foi útil no meu dia a dia é que a gente pode pegar o nervo na altura do pronador quadrado e também aqui na altura do túnel do carpo. O nervo sempre tem que afilar de proximal para distal. Se esse nervo espessa em mais de 2 milímetros quadrados, é sinal que esse nervo não está bem, mesmo que ele não ultrapasse aqueles valores que a gente comentou. Falando rapidamente sobre o túnel cubital e a neuropatia do ulnar, essa já é uma neuropatia que a gente não usa tanto os valores. Há quem diga que é 8, há quem fala de 10. Essa é um pouco mais qualitativa do que quantitativa. A gente vai entrar no túnel cubital, ter uma boa ideia do que eu quero encontrar lá. Eu vou encontrar o olécrano, eu vou encontrar o epicôndilo medial, o assoalho é a banda posterior do ligamento colateral medial do cotovelo,
E o ligamento de Osborn, ou o retináculo cubital, é o teto. Esse retináculo não pode estar espessado, o ligamento colateral medial não pode estar espessado. Eu vou olhar se eu tenho esporão ósseo do olecrano, eu vou olhar se eu tenho corpos livres, eu vou olhar inclusive se eu tenho o anconeu epitroclear, que é um músculo acessório que, de certa forma, ele se insinua dentro do túnel cubital, aumentando o conteúdo desse continente pré-definido. Outra coisa, a cabeça medial do tríceps. O paciente que vai na academia e hipertrofia essa cabeça pode ter uma neuropatia do ulnar. E tinha um clássico, hoje um pouco menos, que é o paciente caminhoneiro, que vai fazer uma viagem, descansa o braço, essa parte medial do braço na janela, e faz microlesão do nervo. Chega lá com o nervo espessado e com uma neuropatia do ulnar. E para acabar, a neuropatia do fibular comum, ali no colo da fíbula, duas situações que me vêm à cabeça que são mais frequentes. Os cistos gangliônicos tibiofibulares proximais, que podem exercer um efeito compressivo extrínseco sobre a deflexão ali do fibular comum e dar o pé caído. E uma outra situação é o paciente que perdeu muito peso. Ele não dobrava a perna, ele passa a dobrar muito e ele exerce um efeito compressivo do próprio joelho contra a lateral, pressionando ali o trajeto superficializado do nervo fibular comum. Então, essas são as 3 situações que são mais frequentes no dia a dia. Existem as manobras dinâmicas podem ajudar nessa diferenciação, na avaliação dessas indicações? Podem. Essa é uma situação especial do nervo ulnar. O nervo ulnar ele tem uma característica que em 20% dos casos ele pode ter um snapping, um ressalto. Quando o paciente está com o braço esticado, ele está na posição no túnel cubital. Quando o braço é flexionado, ele tem uma translação anterior, ele subluxa. E essa subluxação repetida, em alguns pacientes, ela pode se tornar sintomática. Então o paciente chega, olha, o meu problema é que quando eu faço flexão de cotovelo, eu sinto algo pular e sinto um choque, sinto uma parestesia. Então, você pode exercer essa manobra durante o exame, perceber, e o paciente diz para você que está sintomático. Então, sim, é muito útil fazer essa manobra dinâmica. Você até comentou um pouquinho, se puder falar mais sobre a comparação do lado contralateral. Então, realmente, dependendo da indicação, dos achados ali naquele momento, é importante uma avaliação contralateral, né? Os dois lados no mesmo paciente costumam ser simétricos. Então, a análise do lado contralateral em um paciente que tem lado sintomático e lado assintomático é extremamente útil, eu diria mandatória, sobretudo nos casos sutis. Aquele exame que está um pouco no limite, você olha o lado contralateral, se essa diferença for significativa, dá uma força muito grande para o diagnóstico. Então, na minha prática, ao menos, todos os exames eu faço uma análise contralateral para ter uma ideia de onde eu estou. Se puder falar um pouquinho das limitações do método da ultrassonografia para avaliação dos nervos e também comentar um pouquinho de outros métodos de imagem nessa avaliação. Como todo exame de ultrassom, é um exame examinador dependente. A curva de aprendizado por radiografia para ultrassom é um pouco mais lenta do que o normal, até pelo conhecimento anatômico, as variações que são sutis, mas vale a pena. E a diferença para a ressonância magnética, a ressonância ganha naqueles locais onde há muito artefato de ar ou estruturas ósseas, sobretudo nos plexos, o plexo torácico e o plexo lombosacro. Aqui eu tenho interface do intestino, eu tenho interface de vísceras, o ultrassom não conseguiria chegar no plexo. Mas nas estruturas periféricas, a gente não enfrenta essa interface com gás, e as estruturas ósseas, às vezes, a gente consegue ver os nervos antes que ela apareça. Então, ela não apaga o nervo da nossa imagem. Dentre as formações expansivas dos nervos periféricos, quais são as mais comuns? Eu citaria 2. A primeira delas, que é o tumor de bainha neural mais comum, que é o schwannoma, algo relativamente frequente na nossa prática. E com os procedimentos, hoje em dia, outra formação expansiva são os neuromas. Até pela questão, às vezes, iatrogênica, porque pode ter neuroma de contiguidade ou neuroma de coto por manipulações inadvertidas do nervo. Quais as diferenças da avaliação de lesões traumáticas e o encarceramento neural? As avaliações traumáticas, é muito importante a gente ter uma ideia da história clínica. Então, nelas a gente vai pensar em compressão, laceração, alongamento e ter na cabeça o que aconteceu com esse paciente para pensar. Vou dar alguns exemplos. Uma fratura de húmero, eu tenho que pensar na lesão do nervo radial. O paciente fez uma artroplastia de quadril. Opa, ele pode ter alongado o fibular comum. Uma manipulação cirúrgica do tendão calcâneo.
pode ter uma lesão do nervo sural. Então a gente tem esse conhecimento mais ou menos da história clínica, eu vou lá que eu posso achar alguma injúria neural. Nas neuropatias compressivas, o raciocínio é parecido, como eu disse, há o encarceramento, há a compressão e a distorção arquitetural. A facilidade ali é que eu já tenho os marcos anatômicos precisos. O radiologista tem que ter um conhecimento de onde são os reparos anatômicos que causam efeito compressivo no nervo. Então, o nervo mediano eu tenho que saber por onde passa, o túnel do carpo, o nervo ulnar eu tenho que pensar no canal de Guion e no túnel cubital. Então a gente já vai pré-dirigido. Embora, como eu disse anteriormente, a análise do nervo todo, na maioria das vezes, ela é importante. Porque a gente pode ter lesão, dupla lesão. Tanto onde está sendo pedido, quanto no aspecto proximal. E é possível graduar, classificar essas lesões, assim, e qual a importância dessas informações, dessa graduação, classificação, até para definir melhor a conduta do colega, do médico? A gente consegue graduar de uma maneira prática e considero muito útil. Para isso, a gente usa a classificação de Sunderland. A classificação de Sunderland ela tem 5 graus. O grau 1 e o grau 2 são lesões não cirúrgicas. O grau 4 e o grau 5 são lesões cirúrgicas. O grau 3, na maioria das vezes, é uma lesão não cirúrgica. E o que diferencia essas lesões? O grau 1 é uma neuropraxia. O sujeito que dormiu em cima do braço, ficou de cócoras bastante tempo, ela vai passar. Todos nós já tivemos algum grau de neuropraxia na vida. A partir do grau 2, eu tenho lesão de axônio. É axoniotimese. Deixa de ser neuropraxia e vai para a axoniotimese. A axoniotimese se estende até o grau 4. Vou falar desses 3 graus, então, 2, 3 e 4. O grau 5 é a neurotimese. Toda a unidade neural foi perdida. Então, essa lesão grau 5 é cirúrgica. O que diferencia a 2 da 3 da 4? Na 1, enquanto eu tive só um estiramento do axônio, na 2 eu já tenho lesão do axônio. Consigo ver isso no ultrassom? Às vezes eu consigo ver um espessamento de fascículo, achado bem sutil. Na 3, eu já tenho uma lesão do endoneuro. Essa lesão já dá um espessamento neural homogêneo, mais fusiforme, muito mais fácil de ser diagnosticada. E a partir da 4, que é a lesão cirúrgica, como há perda também do perineuro, eu tenho o neuroma de contiguidade. Por que o neuroma de contiguidade? Porque o epineuro se mantém íntegro, então ele mantém um trilho para toda aquela lesão neural ficar bem localizada e um aspecto de formação expansiva. E a última, como eu tenho perda do epineuro, forma um neuroma de coto. É como se fosse uma lesão tendínea mesmo. Eu vejo um coto embolado e uma cicatriz depois. Fiz até um esquema. Aqui, em azul, seria o epineuro. Isso aqui é a unidade neural. Em vermelho, aqui, o endoneuro. Todo branco aqui seria o perineuro. E aqui em pretinho os axônios. Então pensar aqui numa pizza margarita. Eu vou aqui primeiro no grau 1. Grau 1 seria só a sementinha do tomate, que seria o Sunderland 1, um estiramento desse axônio. O grau 2 eu já teria rotura de um ou mais desses axônios. No Sunderland 2, ainda tratamento conservador, às vezes eu vejo um espessamento aqui. No grau 3, a coisa já começa a ficar mais evidente na ultrassonografia. Eu tenho lesão do endoneuro. Então, posso ter de um, posso ter de mais de um. E aqui, quando esse tomate vai embora, eu começo a ter um espessamento mais suave, alongado e fusiforme do nervo. Esse paciente, como eu disse, maioria das vezes, não vai para a cirurgia. A partir do momento que eu pego o queijo da pizza, essa parte branca, o perineuro, esse paciente é cirúrgico. A gente perde estrutura da unidade neural. E o último caso, a neurotimese, a pizza inteira foi embora. O epineuro aqui perde a capacidade de sustentação da unidade neural e esse paciente tem que ir para a cirurgia. Então, um jeito mais fácil de gravar, se a borda da pizza ou o queijo tiver sido violada, esse paciente vai para a cirurgia. E no ultrassom isso é fácil porque ambas as lesões se manifestam com o neuroma, formação expansiva. Aqui o neuroma de contiguidade, aqui o neuroma de coto. Se puder compartilhar com toda a sua experiência um caso clínico aí que chamou a atenção e o diagnóstico fez toda a diferença ali para a conduta do médico, do colega. Eu citaria 2. Um, pelo o quão importante é o exame, e o outro, o quão importante é a comunicação entre radiologista e médico solicitante. O primeiro deles, um exame recente,
um neuroma de coto na ponta do dedo. Então, o cirurgião de mão me mandou o caso, a paciente cortou o dedo aqui na face volar, pode ser uma lesão do nervo interdigital palmar. E a gente tenta seguir o nervo aqui, no IMEB a gente tem transdutores de alta resolução, seguindo o nervo chega na zona de cicatriz, aquele nervo deixa de ser fino, vira uma formação expansiva e eu vejo uma cicatriz depois. Um neuroma de coto. Essa paciente tinha perda de sensibilidade, alguma sensação de choque na ponta do dedo. E a gente percebe muito claramente o neuroma de coto. E o que é empolgante é que é um nervo extremamente fino, difícil de ser caracterizado e o diagnóstico por ultrassonografia é extremamente preciso. Com uma boa história clínica, então, a gente fica muito confiante desse diagnóstico. Legal. E um segundo é um paciente com uma fratura trimaleolar de cotovelo, um parafuso transfixando a cortical óssea e uma suspeita, a partir de um hálux caído, o dedão do pé estava caído, uma suspeita de neuropatia do fibular profundo por contato com esse parafuso. Então, falando com o médico solicitante, ele comentou, poxa, eu estou achando que pode ser ali. E no ultrassom a gente não via contato do nervo com o parafuso. Voltando a conversar com esse médico também com a paciente, o trauma tinha sido de alta energia, ele tinha uma clássica fratura de mesoneve, que é aquela fratura tanto do tornozelo quanto da fíbula proximal. Na fíbula proximal a fratura não tão desviada assim, optado por tratamento conservador, ela consolidou, mas ela tinha uma espícula óssea. O mesmo nervo fibular comum que existe lá no tornozelo, ele é oriundo da bifurcação do fibular comum lá em cima, próximo do joelho. Então, depois da bifurcação, o fibular profundo tinha contato com essa espícula óssea. Então, conversando com o médico, sabendo a história, a paciente com esse tipo de sintoma, a gente conseguiu fazer um diagnóstico e a paciente não precisou sofrer uma intervenção desnecessária no tornozelo. Interessante, agradeço por compartilhar a importância do método, da história clínica e, como você disse também, essa comunicação do médico solicitante junto com o radiologista. Falando um pouquinho qual o papel das informações clínicas e também outros métodos de diagnóstico, como a neuromiografia, antes do exame. Qual a importância dessas informações para que quando você for realizar o exame, você tentar direcionar melhor o laudo e a avaliação? O papel é fundamental. Conhecer a história do paciente, ter uma ideia, primeiro, da localização da lesão, em que altura esse nervo pode ter sido violado de algum modo. O segundo é ter uma noção do grau. Esse paciente está melhorando? Esse paciente está igual? Ele está piorando? Como eu disse, num Sunderland 4 e 5, essa lesão é cirúrgica, esse paciente não melhora, independente do que ele fizer. Se o paciente é uma lesão 3, em geral esse paciente melhora. Então, eu posso falar para o meu colega, acho que é um Sunderland 3, tem um espessamento fusiforme, mas ele tem uma continuidade. Esse paciente melhorou muito rápido, ele vem para o exame sem sintomas. Quando foi pedido, eu estava muito sintomático, cheguei aqui e não estou sentindo mais nada. Posso pensar num grau 1. Então, essa probabilidade pré-teste é fundamental para nós, para ter uma confiabilidade diagnóstica maior. Afinal de contas, o exame complementar necessita do principal, que é a informação clínica. Interessante. Como você disse, quanto mais informações clínicas, mais informações, a chance de ser mais assertivo ali no diagnóstico é maior. Você, para finalizando aqui, se puder, fala como que, para o colega que está acompanhando esse podcast aqui, como que você sugere, como solicitar esse exame, como pedir esse exame, as informações clínicas que é importante relatar no pedido, se é necessário, você já comentou um pouquinho, apenas um lado ou realmente correlacionar com o lado contralateral. Então, para quem está nos assistindo agora, como que deve solicitar esse exame? A avaliação do nervo por ultrassom, ela tem essa especificidade. Como o nervo percorre tanto estruturas articulares como antebraço, estruturas que não pertencem à articulação pelo seu trajeto, dependendo da suspeita, eu acho que o importante é pedir a neurografia por ultrassom e as regiões a serem analisadas. Não apenas a região específica, caso a queixa não tenha uma altura muito bem definida. E o lado contralateral, como eu comentei, a gente vai analisar de qualquer maneira. Então, eu acho que a análise do lado contralateral é fundamental e a análise conjunta, eu acho que ela deve ser feita em caso de alguma suspeita também. Certo, muito bom. Agradeço aí mais uma vez a sua disponibilidade, Dr. Rodrigo. Você que está nos acompanhando aqui, divulgue esse podcast, estão nas diferentes plataformas digitais. Eu agradeço a sua disponibilidade, excelente explicação, experiência grande aí nessa área que está crescendo. Então, suas considerações finais aí, por favor. Não, muito obrigado, eu fico muito satisfeito de falar desse assunto, divulgar esse assunto.
Acho que isso tem ganhado cada vez mais importância. Acho que nós, radiologistas e solicitantes, percebemos que ano a ano é um exame mais pedido, é um exame com utilidade cada vez mais crescente e espero ter contribuído. Muito bom, agradeço aí. Então, reforço você que está nos acompanhando nas diferentes plataformas digitais. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o podcast. Eu agradeço, um grande abraço e até a próxima.